iremos ler a palavra e meditar nela. E você que está aí perto de algum visitante, ajude ele, a entender a palavra, porque é por meio da palavra que a fé vem. A Bíblia diz, as Escrituras diz, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nesse momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 7 ao 13. Aquele que for encontrando, fique de pé. Não está saindo som não, é? E agora? Amém, irmãos, amém. Deixa eu desligar isso aqui. Ok, Apocalipse capítulo 3, nós iremos ler do versículo 7 ao 13. Apocalipse, livro da revelação. Diz assim a palavra do Senhor, meus queridos irmãos. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, feche seus olhos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajuda no entendimento da Tua palavra e na exposição da mesma. Reconhecemos a nossa fraqueza e entregamos, Deus, o nosso coração ao Senhor. Pai, nos direciona, assim eu te peço, e sei que o Senhor há de fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, hoje nós meditaremos sobre a igreja de Filadélfia. Essa é uma das igrejas do Apocalipse a quem Jesus se dirigiu, dando orientação em alguns momentos, repreendendo e também elogiando a igreja. A igreja de Filadélfia, ela foi fundada entre os anos de 159 a 138 a.C., ou seja, não era uma igreja nova, era uma igreja que já tinha uma certa experiência. Ela foi fundada pelo rei Átalo II de Pérgamo, e o seu nome é bem interessante. Seu nome significa o que ama a seu irmão. Meus irmãos, Filadélfia é uma das igrejas, dentre as 7 igrejas do Apocalipse, que Jesus, ao conversar e ao se dirigir a essas igrejas, ele não repreende essa igreja, muito pelo contrário. A igreja de Filadélfia é uma igreja que é louvada por Jesus, louvada pelo nosso Senhor por causa da sua fidelidade. Jesus
vê aquela igreja e vê como aquele anjo, o líder daquela igreja, representante daquela igreja, ele o elogia como sendo uma igreja perseverante, uma igreja que, em meio às lutas e provações, foi uma igreja que não se desviou da vontade do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quem persevera naquilo que Jesus ensina, tem sempre o seu louvor. Entenda bem isso nessa noite. Perseverar na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, não nos desviar da vontade dEle, é estar certo de que Deus, ao se dirigir a nós como igreja dEle, receberemos da parte dEle o louvor. Seremos elogiados, ou somos elogiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso na igreja de Filadélfia, e é isso na igreja do Senhor também nos nossos dias. Jesus, meus irmãos, conhece bem a perseverança da sua igreja. Aqui nessa carta, na carta a Filadélfia, ele se identifica como o remetente soberano e que conhece todas as obras da sua igreja. Observe no versículo 7 e 8, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui Jesus se identifica como sendo o santo e verdadeiro, ou seja, o Deus magnífico, o Deus santo, o Deus elevado, mas ele diz mais, que é o Deus que tem a chave de Davi. Essa é uma expressão que o profeta Isaías se utilizou para se referir à soberania de Deus, ao Deus que está no controle de todas as coisas. E quando Deus se dirige à igreja em Filadélfia, ele se identifica como esse, soberano, esse que tem o controle da história nas suas mãos. E ele diz, de uma forma bem interessante, quando ele fecha, ninguém pode abrir, e quando ele abre, meus irmãos, ninguém pode fechar. Meus queridos irmãos, Jesus conhece a integridade da perseverança da sua igreja. Não basta permanecer, é preciso que o coração de fato esteja envolvido nessa permanência. Não bastam obras, é preciso integridade. E o que é interessante quando nós estudamos as igrejas, as 7 igrejas, é que quando Jesus se refere às obras das outras igrejas, como por exemplo, a igreja lá em Sardes. Meus irmãos, aquela igreja em Sardes era uma igreja operosa, era uma igreja que realizava muitas atividades, muitas obras, as pessoas olhavam para ela e diziam, que igreja ativa, que igreja atuante, mas havia um problema naquela igreja. Embora os irmãos fizessem muitas obras, realizassem muitas obras, não havia integridade no coração deles. Eles faziam aquelas obras com o coração dividido, um coração querendo agradar a Deus e querendo agradar outra coisa. Quer ver? Observe o que diz aí no capítulo 3, no versículo de número 2, acerca da igreja em Sardes. Diz assim, fique vigiando, 3, versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Qual era o problema da igreja de Sardes? Sabe aquela coisa de realizar alguma coisa para o Senhor, fazer a coisa até bem feita, mas está com uma segunda intenção no seu coração, que não é servir a Deus, agradar a Deus? Quando nós fazemos alguma coisa para Deus e o nosso coração tem outras motivações, o nosso coração não está agindo com integridade. E eu digo mais a você, Deus, Ele quer de mim e de você o nosso coração. Deus, Ele não quer ver o volume das tuas obras, Deus quer ver a dedicação e o serviço que começa no nosso coração. A igreja de Filadélfia, irmãos, foi uma igreja louvada por Deus, porque era uma igreja que Jesus conhecia as obras daquela igreja. E Jesus não via só o que aquela igreja fazia, Jesus via no coração daqueles irmãos daquela igreja, como eles eram fiéis no serviço ao Senhor. Mesmo sendo uma igreja não tão rica assim, pelo que tudo indica aqui, era uma igreja fraca, uma igreja pobre, mas era uma igreja, irmãos, rica em boas obras, rica em integridade. A igreja de Filadélfia, ela perseverou em guardar as palavras de Cristo Jesus.
e isso sinalizou a fidelidade no seu coração. No versículo 8, observe aí ainda na sua Bíblia, diz o texto sagrado, né? Conheço as obras que você realiza, diz Jesus. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Meus irmãos, aquela é uma igreja fiel a Jesus, que entendendo o Evangelho, entendendo a Cristo Jesus, não se desviou daquilo que Jesus havia ensinado. E aqui fica claro que Deus tinha uma obra a realizar naquela igreja. A gente não sabe exatamente quando Jesus diz aqui que abriu uma porta ali para ir diante deles. Que porta é essa? Se nós pegarmos as Escrituras, nós veremos que porta aberta, todas as vezes que aparece na Bíblia, se refere a um campo, a um ministério, a uma igreja que Deus está ali abrindo. Provavelmente, na igreja em Filadélfia, Deus estava fazendo a obra prosperar. Deus estava dando a ela uma grande oportunidade para que o Evangelho se expandisse. Meus irmãos, Jesus ele quer a fidelidade à sua palavra em nossos corações. A igreja em Filadélfia já nos mostra como exemplo o que Jesus quer de nós. Jesus olha para aquela igreja e percebe que aquela igreja guardou as suas palavras. Que aquela igreja, irmãos, não negou o nome de Cristo Jesus diante da oposição que ela sofreu. Mesmo sendo uma igreja pobre, ela era uma igreja rica em fidelidade. Meus irmãos, um dia todos reconhecerão o amor de Deus sobre a vida daqueles que perseveram nas palavras de Cristo. Aqueles que perseveram nas palavras de Cristo, um dia serão exaltados, irmãos, e Deus os honrará, e Deus mostrará o quanto os ama, porque aqueles que são amados por Deus são aqueles que, ao observarem, ao entenderem as palavras de Cristo Jesus, perseveram nela. Jesus chama lá na igreja em Filadélfia os falsos judeus de sinagoga de Satanás. Jesus agora endurece o seu discurso e no versículo 9 ele diz o seguinte: eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. O que é essa sinagoga de Satanás? A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ali lerem a palavra e trocarem instruções acerca de como servir a Deus. Jesus, ao olhar para a igreja em Filadélfia, percebeu que ali no meio daqueles irmãos haviam falsos judeus, que ele chama aqui de sinagoga de Satanás. Satanás significa acusador. Provavelmente esses judeus aqui eram judeus que se levantavam contra a igreja de Cristo Jesus, acusando os cristãos de alguma coisa, jogando lama na reputação dos cristãos. E Jesus diz: vejam o que eu vou fazer com a sinagoga de Satanás, ou seja, com aqueles que se levantam para acusar os meus servos, acusar aqueles que permanecem firmes na minha palavra. Meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, o verdadeiro judeu não é aquele que nasceu da tribo de Judá. O verdadeiro judeu, segundo Paulo, é aquele que o é interiormente no coração. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 2, versículo 29, Paulo diz isso de forma muito clara. Porque não é o exterior que Deus quer o coração. A verdadeira religião começa onde? No coração. Não adianta fazer obras, não adianta ter muitas coisas evidentes aos olhos, se o nosso coração não está envolvido no que Deus quer que a gente venha fazer, meus irmãos. E Paulo então diz: judeus não são aqueles que estão numa sinagoga, ou aqueles que são descendentes da tribo de Judá, mas judeus são aqueles que no coração estão ali marcados, circuncidados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, um dia os falsos judeus reconhecerão o quanto Deus ama aquele que permanece nas palavras de Jesus. Então Jesus continua dizendo àquela igreja no versículo de número 9: e eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Que coisa, né? Olha o consolo de Jesus. Jesus está dizendo:
todos que acusam a você, um dia virão até você e se prostrarão, humilhados diante de você, porque verão que Deus, Pai, que Deus ama a vocês. Meus irmãos, em breve, aqueles que se dizem filhos de Deus, apenas da boca para fora, que não são poucos, né? Porque tem muita gente que diz, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou um cristão de verdade. Mas quando passam na prova, quando a dificuldade chega, quando Deus permite algumas experiências lá no trabalho, na universidade, seja onde for, para provar realmente se somos de fato cristãos, aí percebemos, irmãos, que estes só são cristãos da boca para fora. Irmãos, em breve, estes que se dizem filhos de Deus, eles também se prostrarão diante daqueles que perseveram nas palavras de Cristo Jesus. Porque os que perseveram nas palavras de Cristo Jesus são aqueles que Deus ama. Deus ama aqueles que permanecem naquilo que Jesus ensinou. Jesus, antes de subir para o Pai, ele disse aos discípulos, façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo quanto eu tenho ordenado. O que Jesus ordenou, e uma vez que os discípulos eles guardam o que Jesus ordenou, eles são também amados pelo Pai. Eles são amados pelo Pai. Meus irmãos, aqueles que um dia estarão prostrados diante dos verdadeiros cristãos, eles verão o quanto Deus ama aqueles que permanecem fiéis nas palavras de Cristo Jesus. Minha irmã e meu irmão, não desanime seu coração. Não deixe seu coração desfalecer, mesmo quando você se vê sozinho por estar fiel a Cristo Jesus. Mesmo que seja só você na sua casa, sozinho, a servir a Cristo Jesus, e você vê muitas vezes palavras de um lado e do outro, tentando desanimar você, não desanime, porque o amor de Deus está sobre aqueles que perseveram nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E, como diz aqui Jesus, a igreja em Filadélfia, chegará o dia em que estes virão e reconhecerão que Deus ama a sua vida, que Deus ama você que tem permanecido firme nas palavras do Senhor. Irmãos, permaneçamos, meus irmãos, firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele nos ensina. Meus irmãos, o que persevera nas palavras de Jesus não teme as provações. O Senhor, Ele põe como que um escudo sobre a vida daqueles que permanecem em sua palavra. No momento da provação, precisamos ter no nosso coração a firmeza de que estamos no centro da vontade do nosso Deus. E o centro da vontade do nosso Deus é o desejo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Eu conversava com alguém essa semana e dizia, às vezes na vida nós temos vários dilemas, né? Onde a gente vai casar, com quem a gente vai casar, onde a gente vai morar, qual trabalho assumir, né? E essas perguntas são muitas, e eu vou dizer uma coisa para você, a gente não vai ter uma direção clara para elas. São coisas que a gente não vai ter uma direção, uma setinha dizendo, é aqui que você precisa ir. E às vezes a gente pergunta, Senhor, qual a tua vontade? Eu devo ir para tal lado, devo ir para tal lugar ou para outro? É difícil a gente saber qual a direção que a gente deve tomar, mas a gente tem uma certeza na vontade do Senhor. Que seja eu indo para a direita ou para a esquerda, escolhendo A ou B, estando no centro da vontade de Deus, que é fazer a vontade de Cristo Jesus, eu estarei no lugar certo, onde quer que eu esteja. E esta é a vontade que Deus quer para nós. Às vezes tem gente que diz, não, eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu quero ouvir a voz como de trovão soando, para eu saber o que é que Deus quer para mim. Às vezes a voz do Senhor não vai soar como de trovão. E o que você tem que fazer só é uma coisa, decidir. Eu vou fazer, é esse o caminho que eu vou seguir, certo de que você vai fazer buscando a vontade de Cristo Jesus na sua vida. Meus queridos irmãos, nas provações, nós temos sobre nós o escudo de Deus, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor e perseveramos na vontade de Cristo. No dia da grande tribulação, que certamente nós iremos enfrentar, nós não temos o que temer. Sabe por quê? Pois Cristo promete nos guardar. Veja o que ele diz no versículo 10, àquela igreja. Diz assim, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação. Meus irmãos, que coisa interessante.
Ou seja, a igreja guardou a palavra da perseverança de Cristo Jesus, e o que é que Jesus se compromete? Em guardar a igreja no dia da provação. Aí você diz, pastor, e que provação é essa? Observe na continuação. Ele diz, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Essa provação aqui, provavelmente diz respeito à provação dos últimos dias, a última provação, a grande provação que oprimirá, que perseguirá a igreja do Senhor. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Que Ele vai guardar. Agora Ele diz o quê? Ele vai guardar, porque a igreja guardou as minhas palavras. Meus irmãos, a promessa de Deus aqui é guardar a vida da igreja na provação, porque a igreja permaneceu fiel às palavras dele. Fiel às palavras dele. Meus queridos irmãos, permaneçamos fiéis nas palavras de Cristo e não temamos as artimanhas que o inimigo levanta contra nós. Vou dizer uma coisa para você, não pense que as coisas vão melhorar daqui para frente, não. A tendência, irmãos, é piorar. E o que nós precisamos é nos guardar em Cristo Jesus. O que nós precisamos é estarmos perseverando nas palavras de Jesus, para termos a certeza de que o escudo dele está sobre nós. Para que quando aquela perseguição vier, nós possamos abrir os nossos lábios e invocar, Senhor, Tu prometeste nos guardar. Meus irmãos, quem permanece nas palavras de Jesus pode invocar a proteção dele com segurança, na certeza que vai receber. Ele garante às nossas vidas o livramento na provação, que é diferente do livramento da provação. Eu tenho uma ligeira impressão que muitos de nós acreditamos que Jesus vai nos livrar da provação quando nós estamos nele, e não é assim. Aqui o texto nos mostra que quando a provação vier, quando a tribulação chegar à nossa vida, no meio da tribulação, o que é que nós teremos? A proteção de Jesus. E detalhe, você vai lembrar disso, porque naqueles dias você vai precisar orar a Ele, invocar a Ele, e pedir segundo a promessa que Ele faz, para que você seja agraciado, para que você possa vencer a tribulação que certamente toda a igreja, todo aquele que é fiel a Cristo Jesus, ele há de experimentar. Não sei quando será esse dia. Não sei se será, quem sabe, no próximo ano, daqui um tempo mais, mas o fato é que a igreja, irmãos, vai passar por grandes lutas, e nós precisamos nos lembrar daquilo que Jesus aqui nos promete. Jesus, ele tem recompensa para a vida que permanece, que persevera em suas palavras. Quem permanece nas palavras dele, irmãos, não permanece de forma vã. Há uma recompensa, a palavra chama de várias maneiras essa recompensa, ela chama de galardão, chama de coroa da vida, meus irmãos, chama de herança. Irmãos, tudo isso para aqueles que estão perseverando nas palavras de Cristo Jesus. Em breve, quando Ele virá para nos buscar, quando Ele vier para nos buscar, irmãos, receberemos da parte dEle a recompensa da nossa perseverança. Naquele grande dia, todos que guardaram as suas palavras receberão o seu galardão. Jesus, ele diz no versículo 11, que virá em breve para salvar a sua igreja. Ele diz assim: venho sem demora. São palavras consoladoras ao coração da igreja. Para uma igreja que está nesse mundo e que sabe que sua estadia final, sua parada final não é desse mundo, como é consolador saber que Jesus vai vir. Como é consolador saber que nós não viveremos eternamente num mundo corrompido pelo pecado. Como é consolador. Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz: meus irmãos, eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Até lá, até aquele grande dia, Ele quer, irmãos, que a igreja persista na vontade dEle, na vontade de Cristo Jesus. No versículo 11, na parte B, Ele diz: conserve o que você tem. E aí a gente pergunta mais uma vez: o que é que a igreja de Filadélfia tinha e que deveria, conservar? Meus irmãos, provavelmente Ele está falando aqui da esperança que o Evangelho dá à igreja. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: você ouviu o Evangelho, você entendeu tudo o que eu preparei para vocês, então
permaneçam naquilo que vocês receberam. Não deixe que isso se distancie de vocês. Coloque essa verdade no coração de vocês, até que eu venha. Meus irmãos, Ele já nos deu a certeza da vida eterna. E devemos persistir nessa certeza nos dias de tribulação, né? Porque quando a tribulação vem, às vezes desanimamos a tal ponto de esquecer de tudo que o Senhor Jesus prometeu às nossas vidas. Jesus, Ele alerta contra aqueles que querem tomar a nossa esperança. E no finalzinho do versículo 11, então, Ele diz, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém roube a sua coroa, para que a sua recompensa não seja tirada. Em outras palavras, você perde a esperança, você perde também a recompensa. Meus irmãos, aqueles que são louvados por causa da perseverança nas palavras de Cristo, aguardam coisas grandiosas, que como é comum aqui no livro do Apocalipse, nós olhamos e perguntamos como é que será isso exatamente. Esse livro é um livro figurado e que requer de nós aí um pouco de imaginação e também de conhecimento de algumas informações um pouquinho distantes dos nossos dias. Irmãos, aqui no versículo de número 2, Jesus diz à igreja que a igreja participará eternamente da santidade de Deus. E ele usa uma linguagem bem figurada para nos mostrar isso. Ele diz no versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Olha a maneira como ele se dirige à igreja. A igreja como uma coluna. E quem é a igreja? Eu e você. Ele diz que seremos como uma coluna, estaremos ali e de lá não sairemos mais. Detalhe, uma coluna do santuário de Deus tem a ver com participação na santidade de Deus. Quando Jesus vier para buscar aqueles que perseveram na vontade dEle, Ele nos colocará, irmãos, junto de Deus, na santidade de Deus, e dali ninguém, nem nada mais nos arrebatará. Meus queridos irmãos, quem persevera terá também o nome de Cristo e da sua cidade, a Nova Jerusalém, gravada neles. Na continuação, diz o versículo 12, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meus irmãos, quanta coisa que a gente olha e assim, e eu confesso a vocês, a gente fica, meu Deus, o que é que significa isso? O que significa gravar o nome? O que tem a ver essa gravação do nome? Provavelmente o que ele está dizendo é Deus dizendo, você é meu nome está gravado em você. Meus irmãos, e aqui Deus expressa então aquilo que o Pedro vai falar, a propriedade exclusiva dele. Ou seja, uma vez que temos o nome de Deus, teremos o nome de Deus gravado em nós, seremos propriedades do nosso Deus eternamente. Tudo isso tem a ver com a recompensa que Jesus tem a dar àquela igreja. E Ele anima o coração daquela igreja a perseverar na vontade de Cristo, porque tudo isso, irmãos, tudo isso está reservado para aqueles que não vão desfalecer na caminhada, para aqueles que passarão por provas e lutas, mas permanecerão firmes na vontade de Cristo Jesus. Por fim, ele então diz no versículo de número 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçamos, portanto, meus irmãos, o que Cristo ensina. Mas ouvir o que Cristo ensina aqui requer de nós ouvidos espirituais, ouvir pela fé, ouvir confiando no invisível, ouvir na expectativa da concretização das promessas do nosso Deus. Não é um ouvir aqui do escutar um barulho de um som, de uma voz. O ouvir aqui tem a ver com discernimento, entendendo o que Jesus está dizendo aqui, tem no nosso coração discernimento pela fé, de que o que Ele está dizendo aqui vai se cumprir. Por isso que Ele diz, quem tem ouvidos, porque tem muitos que ouvem, mas não têm ouvidos, não têm um discernimento, escutam o barulho da voz, escutam o som da voz, não basta escutar, meus irmãos, é preciso confiar de todo o coração no que Ele diz.
Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, você é capaz de ouvir o que Jesus diz ao teu coração? Ou você só consegue discernir a voz que está falando a você aqui do pastor, emitida por esse som? Ou o barulho que chega até você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, de Deus vem o louvor sobre quem guarda as palavras de Jesus. Filadélfia foi louvada, e foi louvada por quê? Porque foi perseverante na vontade de Cristo Jesus. Ela não sucumbiu às pressões, mesmo diante dos acusadores, que Jesus chama aqui de sinagoga de Satanás, eles permaneceram firmes. A igreja de Filadélfia agiu assim, e olhando para ela, nós precisamos, meus irmãos, aprender também com ela. Meus irmãos, finalmente, baseado no que foi dito aqui por Jesus nessa passagem, eu gostaria de dar algumas orientações que você e eu precisaremos nos lembrar essa semana, nesses dias que virão mais à frente. E eu gostaria que você observasse essas orientações que estão fundamentadas naquilo que foi dito aqui. Primeiramente, meu irmão e minha irmã, lembremos-nos de que Jesus está de olho em nosso coração. Essa semana, naquilo que você tem para fazer, lembre-se que todo o teu suor, toda atividade que você vier desenvolver, Jesus está observando. Mas Jesus está observando um pouco mais profundo. Ele está observando o teu coração. E observar o coração, meus irmãos, deve nos levar a entender por que nós fazemos o que fazemos. Será que a nossa vida, o que fazemos está mais semelhante ao que a igreja de Sardes fazia? Ou será que as nossas ações estão mais semelhantes ao que a igreja de Filadélfia fazia? A ponto de Jesus olhar para ela e dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei o quanto você é fiel. Meus irmãos, é no coração que devemos guardar firmes as palavras de Jesus. Persevere no ensino de Jesus por temor a Ele. Queira obedecer a Jesus, não é com medo do inferno. Queira obedecer a Jesus por amor a Ele, por saber o que Ele fez por você, por saber o quanto Ele ama você. Em outras palavras, obedeça e faça o que você tem para fazer por temor a Jesus. Prosperidade material é uma bênção, né? Como é bom a gente estar prosperando financeiramente, materialmente. Como é bom ter o conhecimento dos nossos irmãos, o reconhecimento no nosso status. Tudo isso é maravilhoso, mas não deve ser a motivação da nossa perseverança. Nós permanecemos nas palavras de Cristo Jesus por saber o que Ele fez por nós, por entender, irmãos, o que significou cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário. E isso tem que ir para o nosso coração, porque Jesus está olhando o nosso coração, aquilo que nós fazemos. Você já deve ter visto alguém que faz alguma coisa de boa ao seu próximo, mas a motivação é outra. Quando chega em período de campanha, eleitoral, é muito comum a gente ver, políticos fazendo boas ações. E a gente diz: olha, eles estão fazendo boas ações, que coisa boa, né? Levantou um muro aqui, deu uma cesta básica ali, e aí você percebe que a motivação que está por trás tem nada a ver com amor, né? Tem nada a ver com, às vezes é só o cumprimento da função, em alguns casos mais perversos é só uma maneira de ganhar o voto e depois dizer: chega para lá, né? Meus irmãos, Jesus quer que a igreja tenha uma harmonia entre o seu coração, as motivações do seu coração e aquilo que ela faz. Quando Jesus se dirige àquela igreja, Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe o que eu e você fazemos aqui, faremos daqui a pouco, quando sairmos daqui na nossa casa, o que faremos amanhã. Ele conhece todas as coisas. E o que Ele deseja de mim e de você essa semana é que o nosso coração esteja envolvido naquilo que a gente tem para fazer. É que a motivação, quando a gente responder: por que eu vou fazer o que eu vou fazer, a gente lembre: eu tenho que fazer por temor ao meu Senhor, obedecendo as palavras dEle, seguindo as palavras dEle. Mas além disso, meus irmãos, também lembremos-nos de que na provação, a proteção de Deus é prometida para nós.
Talvez essa semana seja uma semana que o vento vai balançar na sua vida e você vai ficar para lá e para cá. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. A proteção de Deus para a sua vida, mas a condição aqui é clara, como ele diz no versículo 10, né? Se permanecermos fiéis às palavras de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós estivermos sendo provados, se a luta essa semana for grande, mas por causa de algum pecado, por causa do nosso coração obstinado em andar distante, fora dos trilhos de Cristo Jesus, não gaste suas orações. Porque se você não orar primeiramente arrependido e voltando para os caminhos de Cristo Jesus, você não pode pedir a Deus essa proteção. Você não terá essa proteção. O que você terá são noites mal dormidas. Sabe aquela noite que você tenta dormir e fica aquele disco arranhado na sua cabeça, aquela história voltando e voltando e voltando e você não resolve nada? Meus irmãos, lembremos de que na provação, a proteção de Deus, ela é prometida, e uma vez que Deus promete, nós podemos invocar e reclamar e dizer: Senhor, mande, Senhor, nos proteja essa semana. Eu não sei como será a sua semana, mas meu desejo é que você possa gozar do cuidado de Deus, e dizer como o salmista diz lá no Salmo 46, versículo 1 e 2, o que é que ele diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Sabe quem é que diz isso? Quem permanece, persevera nas palavras de Cristo Jesus. Quem sabe o que Jesus quer para ele e luta, se esforça para permanecer na vontade dele. Não desvie o teu coração das palavras de Cristo. Em fidelidade, invoque a proteção que você precisará essa semana dele, peça a ele, diga: Senhor, tu me prometeste, Senhor, clame a ele e ele te dará a proteção. Meus irmãos, é ele quem promete isso. Não sou eu que prometo a vocês, é ele quem promete. Mas aí, por fim, eu queria ainda lembrar algo mais a você. Lembremos-nos de que Deus há de recompensar a nossa perseverança. Perseverança não é fácil. Perseverar não é fácil, irmãos. Porque perseverar a gente precisa quando muitas vezes estamos nadando contra a maré. Quando a gente está fazendo algo, irmãos, que nos traz um custo, que nos enfraquece, que nos entristece, que a gente poderia até seguir em outro caminho, mas temos que perseverar por amor a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: olhe para diante, há recompensa para a sua perseverança. Agora, não é perseverança no que você quer, é perseverança no que Cristo quer de você. Persevere, porque Ele tem recompensa para você. Ele disse àquela igreja lá em Filadélfia: eu tenho recompensa para você, você será recompensada. Ao vencedor, ele diz: farei com que seja uma coluna no santuário de Deus, e ninguém vai afastar você dele. Meus irmãos, a expectativa da recompensa futura deve nos levar a interferir em nossa vida hoje. Às vezes nós somos muito criticados, né? Alguns criticam sem entender a coisa, de que às vezes a igreja está com a mente e toda a sua esperança no além, né? A gente está tudo posto lá, só que tem uma coisa, irmãos, extraordinária na nossa esperança. A nossa esperança, embora ainda seja esperança, nós estejamos na expectativa, mas essa expectativa no que virá já nos transforma no tempo presente. Então nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e o cumprimento de tudo que Ele tem para nós, mas a gente não fica aqui sem fazer nada. A gente não olha para o mundo e acha que está tudo normal, não. Nós agimos aqui no tempo presente, baseado na expectativa que Ele nos dá no Evangelho. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua recompensa e o seu galardão faz parte da esperança que Cristo te dá. Com a sua esperança no galardão de Cristo Jesus, seja transformado pela vontade de Jesus aqui agora. Meus irmãos, é olhando para o galardão, ou o prêmio da nossa perseverança, que não cederemos aos prazeres pecaminosos que essa semana certamente vão rodear o nosso coração. Vão estar de todos os lados, dizendo assim: minha serva, venha para aqui, eu quero você aqui. O diabo, ele vive ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos devorar.
E nós precisamos vencer e suportar a tentação, lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo e clamando a Ele o auxílio e o favor para vencer as tentações. Para onde é que você tem olhado? Para onde é que você tem olhado? Eu já disse outras vezes aqui que você sabe o segredo do malabarista que anda na corda bamba, né? Ele precisa manter o foco olhando para frente. Ele não pode olhar para um lado, nem para o outro, nem para baixo. Porque se ele olhar para baixo, ou para um lado ou para o outro, ele não se sustenta em pé. Ele precisa ter um foco, e mirar nesse foco, e caminhar em direção a esse foco. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem um foco. Nós temos o foco, nós temos toda uma esperança, uma expectativa que aguardamos. Nós precisamos olhar para ela e irmos em direção a ela, olhando, não olhando para baixo, para as lutas, para as tentações, para os prazeres que esse mundo nos dá. Precisamos olhar focados para aquilo que Jesus nos prometeu, para que a gente não caia. Deixa eu perguntar uma coisa a você, para onde é que você tem olhado? Onde é que você tem olhado? Onde é que sua direção está? Para onde é que sua direção está inclinada? Que o Espírito Santo nos ensine, meus irmãos, a viver de forma perseverante nas palavras de Jesus. É assim que somos abençoados, hoje e sempre. Que Deus nos ajude a perseverar. Vamos ficar de pé e vamos fazer a nossa oração nesse instante. Eu vou dar um instantezinho para você pedir ao Senhor que te ajude nessa semana a perseverar. Depois nós estaremos orando todos juntos, em nome de Jesus, amém? Faça a sua oração pessoal. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu conheces o nosso coração. Nós não podemos esconder nada de Ti, Senhor. Se fizermos a nossa casa no mais alto monte ou no mais profundo mar, o Senhor também estará lá a observar a nossa vida. Eu te louvo, Senhor, porque ao ler a Tua palavra e aquilo que nós ouvimos nessa noite, o Senhor nos chama a persistir, a perseverar na Tua vontade. Meu Deus, nos ensina a ser como aquela igreja de Filadélfia, Senhor, uma igreja louvada por Ti. Uma igreja, Senhor, que permaneceu fiel à Tua palavra, mesmo em meio às adversidades daqueles que se levantam para acusar a Tua igreja, o Teu povo. Eu te peço, Deus, que nessa semana, diante daquilo que temos que passar, o Senhor nos lembre, Senhor, da Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ensine o Teu querer, para que nós não venhamos nos desviar da Tua vontade, Senhor. Porque é na Tua vontade que nós podemos invocar a Tua segurança, a Tua proteção, com a certeza de que o Senhor há de nos cercar, nos colocará em Teu refúgio, Senhor, e não seremos abalados. Eu te peço, meu Deus, coloca os olhos da Tua igreja, do Teu povo, na recompensa que o Senhor tem para nós. Meu Deus, o Senhor tem tanta coisa prometida para nós, coisas, Senhor, que nem olho viu e nem ouvido ouviu, Senhor. São coisas que nós iremos experimentar quando o Senhor voltar para nos restaurar. E eu te peço, Senhor, não nos deixa estar com a nossa vista posta nas coisas da terra. Eleva, Senhor, os nossos olhos, para que na esperança que o Senhor nos deu, nós possamos aqui no tempo presente já evidenciar, já experimentar essa transformação e testemunharmos aqui que somos luz e sal desse mundo. Meu Deus, eu te peço, abençoa a Tua igreja nessa semana. Eu sei que o Senhor já sabe cada luta, também cada alegria que teremos no decorrer dela. Eu te peço, abençoa-nos, Senhor. Assim eu te oro, assim eu te rogo, certo que o Senhor fará bem mais. Também te oro nessa noite, que o Senhor nos leve agora para os nossos lares em segurança e dar-nos, Deus, uma noite de descanso maravilhosa e que amanhã nos nossos afazeres Teu nome seja engrandecido mais uma vez. Pai, eu te peço assim, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja